Durante a nossa vida, surgem muitas questões quanto aos nossos deveres e responsabilidades. Nem sempre encontramos respostas imediatas às nossas indagações, e muitas delas constituem verdadeiros desafios para a nossa existência. O Espiritismo oferece o esclarecimento sobre as mais diversas situações que a vida nos propõe. Está começando mais uma edição do programa Vida em Foco, e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe a programação de hoje. O homem, quando na vida em sociedade, cumpre certos deveres em face de sua interação com outros seres humanos, já que viver em sociedade requer respeito às leis sociais e civis. Sob o ponto de vista espiritual, também há deveres a serem observados, além daqueles decorrentes do convívio social. São deveres que implicam no adiantamento moral de quem os cumpre. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Acompanhe agora a crônica da semana. De gota em gota se faz o oceano. O deserto é, na verdade, um punhado enorme de ínfimos grãos de areia. O nosso planeta levou mais de 4 bilhões de anos para adquirir as características que hoje permitem a vida como a conhecemos. Uma criança primeiro engatinha, para depois andar cambaleando e finalmente correr. Há na China um tipo de bambu cujo broto fica 4 anos sob a terra antes de surgir exuberante e então, ao fim do 5º ano, atingir 25 metros de altura. Uma baleia chega a viver 80 anos. Uma borboleta, alguns dias, mas não sem antes experimentar o lento e gradual processo de transformação da lagarta. As uvas são deliciosas, porém, não se forem colhidas ainda verdes. O espírito, da mesma maneira, tem o seu tempo de desabrochar, amadurecer. E uma existência é apenas um pedaço de toda a caminhada. Então, tenha calma. Torne-se receptivo à suave condução de Deus. Sincronize seu coração com o pulso do Criador. Assim como Ele tem um projeto para cada ser na natureza, também terá um para você. É preciso saber semear, saber colher, trabalhar com carinho, saber esperar. A pressa gera ansiedade que compromete a saúde. Acerene as emoções, reduza a velocidade. Tudo tem seu tempo, inclusive e especialmente as pessoas. O amor é uma semente que floresce na alma mediante o investimento diário na afabilidade e na mansidão. Seja paciente e bom com o mundo, mesmo que o mundo não seja com você. O ritmo da humanidade é descompassado, desconectado da harmonia do cosmos, mas você pode se harmonizar e, diante da loucura dos dias, ser um porto de paz para os seus. Paciência é virtude dos sábios. Acenda essa luz em sua alma, em seu olhar, e então, onde todos enxergarem um problema, você será capaz de ser a solução. Conheça na entrevista de hoje com Dineu de Paula o que o Espiritismo nos propõe sobre o dever. Não perca! Olá, que bom que você está conosco.
Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Vida em Foco. Hoje recebemos novamente nosso querido amigo Dineu de Paula e o tema da entrevista é o dever. Dineu, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos lá. O que se pode entender por dever? Depende um tanto do enfoque. Se for observar o dicionário, a impressão que você tem não é muito positiva, porque parece uma obrigação que deve ser cumprida, uma dívida que deve ser paga. Tem sempre o caráter de imposição, algo que não é voluntário e que eu estou no dever, realmente, como a palavra diz, o dever de fazer. Eu preciso fazer, embora não seja voluntário. E daí parece que o dever é um obstáculo à felicidade, porque afinal de contas ninguém gosta de fazer coisas obrigadas. E a ideia que se tem é que o que é bom ninguém precisa ser obrigado a fazer. Ir no cinema, tomar sorvete, namorar, passear, andar no sol. Ninguém precisa fazer isso. Só que ao mesmo tempo, como eu tenho o dever, o tempo que eu poderia gastar com coisas que eu gostaria, eu estou obrigado a fazer aquela situação, às vezes, a realizar aquele compromisso difícil. Só que daí também é preciso colocar qual é a concepção de felicidade que se tem. Se o dever é um obstáculo à felicidade. Porque se for pensar o que seria ser feliz, não ter compromisso nenhum para atender, ter todos os sonhos realizados, reunir todas as condições, ser jovem, bonito, saudável. Só que isso simplesmente não existe. Essa concepção cor-de-rosa da vida, essas condições elas não se reúnem no planeta e mesmo que reúnam, a pessoa vai ter sempre algo de desafiador em sua vida. E até porque o conceito de felicidade varia de pessoa para pessoa. E a espiritualidade superior, na questão 922 do Livro dos Espíritos, trabalha com isso. Se não existe, digamos assim, a felicidade ela é muito dinâmica e não representa a mesma coisa para todo mundo e a felicidade completa não é possível, o que seria a felicidade possível na Terra? E aí seria que a felicidade possível seria a posse do necessário à vida do corpo, afinal de contas não tem como ser feliz com fome e com frio, fé no futuro e consciência tranquila. E nesse aspecto da consciência tranquila, evidentemente, entra o dever, né? Porque afinal de contas não é possível que eu tenha paz da consciência se eu não cumpro o meu dever, entende? Então é incontornável que o dever bem cumprido, que traz a consciência tranquila, que dá paz à consciência, é um dos integrantes da felicidade. Apenas é preciso aprender a lidar com ele. Agora, só que o dever precisa ser identificado, né? Justamente. Isso eu imagino que seja bastante difícil. Pode ser porque os vícios dificultam, os vícios toldam o raciocínio, eles complicam o raciocínio. Nesse sentido, o egoísta, ele só tem direitos, ele nunca tem deveres. Ele é um credor do universo. Tá? Todo mundo tem deveres para com ele e ele não tem para ninguém. Da mesma forma, o orgulhoso se coloca em posição extremamente superior, então ele identifica falhas, ele identifica vício nos outros, ele dá lições de morais e ele não identifica o que compete fazer. Então você fica naquela situação do jovem que quer reformar o mundo, mas não ajuda em nada em casa, entende? Não arruma o próprio quarto, não tira o lixo para fora, ou que discursa em relação à desonestidade e cola na prova, copia trabalhos pela internet, ou a pessoa também, o adulto, o empresário, alguma coisa assim, que está sempre reclamando da desonestidade, bradando contra a vida política, contra os homens públicos, e sonega tributos, e fura fila, tem vários componentes que indicam o que seria, digamos, uma certa hipocrisia. Joana de Ângeles, ela diz que se pode medir o estágio de evolução do ser pela sua consciência de dever. Ou seja, quanto mais evoluído é o ser, mais ele tem facilidade para identificar o que ele compete fazer no mundo, e ele é submisso ao dever. E no Livro dos Espíritos, o espírito, aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito Lázaro, ele diz que o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Então você veja, eu tenho especulações morais, eu acho lindo, justiça, compaixão, perdão, e o dever é quando eu sou chamado a colocar isso em prática. Então é a prática do que eu acho bonito, o meu discurso bonito colocado em prática. E não é muito difícil de identificar
o que me compete fazer, se eu consigo despersonalizar um pouco a situação. Por exemplo, se um inimigo estivesse no meu lugar, o que seria decente ele fazer? Ou se eu estivesse no lugar do outro, o que eu gostaria que fizesse comigo? Então, se eu despersonalizo, eu posso pensar, uma pessoa honrada em meu lugar, o que deveria fazer? E daí o dever é isso, é eu colocar em prática todo o meu ideal muito bonito de honestidade, justiça, perdão e misericórdia. Imagino que o dever, bom, naturalmente, como você acabou de colocar, tem suas polaridades, então, né, de certa forma, encarado positiva ou negativamente, né? Então, minha próxima pergunta é sim, se o dever é algo positivo, mas nós vamos conversar isso após o intervalo. Fique conosco. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornaremos. Até já! Voltamos com a entrevista e o tema de hoje nos traz reflexões acerca da visão espírita do dever. Acompanhe! Retornamos então com o nosso querido amigo Dineu de Paula falando sobre o dever. Dineu, antes da entrevista, deixei uma perguntinha, né? Se o dever seria algo... se existe uma polaridade, se é positivo ou negativo. Porém, vamos para o lado positivo. Então, o dever é algo positivo? A espiritualidade superior, ela tem uma frase que eu acho muito interessante a respeito do dever. Novamente, é o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que o dever é o mais belo laurel da razão. Laurel é uma linguagem antiga que significa um prêmio. Então, quando a tua razão cresce, quando você adquire uma capacidade de compreensão da vida, você ganha um prêmio, que é a consciência do dever. Não é interessante isso? Porque às vezes parece, entender, algo que eu sou obrigado a fazer e o maior prêmio que a razão pode me dar é a correta identificação do que me compete fazer no mundo. E para entender isso, é preciso refletir a respeito das diversas encarnações que se sucedem. Porque muitas vezes esse dever, que é um prêmio para mim, ele vai justamente limitar o meu desejo. Porque o que eu quero fazer, frequentemente, ele entra em contradição com o meu dever. Eu quero descansar mais, mas eu tenho o dever de trabalhar. Ou, de repente, eu tenho uma fantasia de uma leviandade e eu sou convidado pela vida a me manter leal, a me manter fiel. Eu tenho vontade de levar vantagem, de enriquecer, e o dever me chama a ter outra conduta. Então, é essa eterna não, mas essa constante contraposição entre o desejo, tá, que a pessoa às vezes identifica como a fantasia, a alegria, e o dever que chama para o chão. Na verdade, antes da encarnação, o espírito faz uma programação e ele identifica quais são as suas áreas críticas, os vícios que ele adquiriu no passado, as leviandades que ele cometeu, e daí justamente ele programa deveres que o deverão manter afastado dessas leviandades. Então, quando eu identifico o dever, digamos, esse laurel, esse prêmio, é eu conseguir identificar o que eu devo fazer para me pacificar e para me libertar do ciclo das reencarnações dolorosas. Então é nesse sentido, às vezes essa contraposição entre o que eu sonho e o que eu preciso fazer. É a vida me convidando a romper com o homem velho e fazer o que é certo. Tá? Então, nesse sentido, vejam, as ilusões passam, tá? A vida passa, o que eu gostaria muito de fazer aos 20, aos 30, talvez aos 80, a hora que eu olhar para trás, eu vou pensar que foi muito bom que eu tenha resistido àquilo. Então essa ciência do dever, essa dignidade, essa submissão de fazer o que é certo, mesmo que seja difícil, isso é o que liberta a alma das encarnações dolorosas. Não deixa de ser um instrumento de paz, de felicidade e de progresso, né? Com certeza. Pois é, mas e aqueles com vida indigna? E aí, né? Como entender esse sucesso, então, que muitos têm? E assim, veja, nós não podemos... A ideia não é julgar ninguém, mas sejamos ponderados, né? Puxa vida, quantos cometem realmente atos muito ruins e muitas vezes prosperam, assim, né? É difícil entender. Pois é.
Bom, a respeito dessa questão de julgar, é impossível viver sem refletir, né? Então, esse julgamento, ele é necessário, até porque a gente aprenda, identifica o que não se deve ser feito, apenas o julgamento não deve ser severo, não deve ser aquela questão, digamos assim, da indignação, da revolta. A respeito disso, é preciso ter em mente que a justiça de Deus, ela vigora plena no universo. Deus é todo-poderoso, Ele é justo, Ele é bondoso, Ele nunca perde o controle das coisas. Tendo em mente isso, a criatura ela pode focar muito mais no dever do que nos seus direitos. Afinal de contas, o mérito preside o destino no sentido das reencarnações que se sucedem. E evidentemente, como a liberdade é uma lei da vida, algumas pessoas, elas utilizam de uma forma bem indevida aquilo. Às vezes você vê, é a pessoa que vence uma causa na justiça mentindo, é alguém que bate o carro no trânsito e cai fora correndo, ou é o político que rouba, e daí você vê a aparente vitória. Só que em relação a isso é preciso ter em mente que a lei divina é perfeita e cuida de todos. Então não é preciso ficar com raiva, não é preciso se revoltar, um único pensamento pacifica: eles viverão. Todos viverão, ninguém escapa da vida e Deus nunca fica pobre de recursos para promover o reajustamento dos seres. Então, cada qual está construindo hoje o seu futuro e da lei divina ninguém escapa. Então, a minha paz eu estou construindo pela minha vida, as minhas dificuldades elas representam uma herança que eu fiz para mim e a minha paz do futuro também é a herança de hoje. Então, quem está cometendo atos indignos está tendo, digamos, uma ilusão, porque isso vai passar e a consciência vai ficar. Gineu, olha, mais uma vez, muito obrigado, de coração mesmo. E você, fique conosco, pois o programa continua. Até a próxima. Você tem uma dúvida e quer que a respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora o quadro Espiritismo Esclarece, pois essa poderá ser a resposta que você procura. Acompanhe agora o quadro O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Haroldo Dutra Dias. Há informações consistentes no Evangelho ou em historiadores a respeito do que Jesus tenha feito entre os 12 e os 30 anos de idade? Não, isso é que é importante a gente entender, né? Os textos do Evangelho, ao menos aqueles textos que passaram pela seleção do tempo, porque muitos textos foram produzidos, mas eles não passaram pelo critério do bom gosto da comunidade contemporânea do Cristo, né? E aí a gente entende que aqueles que entraram no cânon, esses que chegaram até nós, eles passaram por um teste. Eles fazem questão de serem lacônicos, assim. Eles não dão muita informação histórica, porque eles estão interessados num conteúdo espiritual. Então é uma questão de foco, não é? Ou você ajustava a lente para captar o presente e aí ia ficar preocupado com o tamanho do cabelo de Jesus, com as medidas dele, a altura, o que ele fez, o que ele gostava de comer, mas isso aí atenderia apenas à curiosidade dos circunstantes e essa informação ela não resistiria às necessidades do tempo. Ou você ajustava a lente para captar as palavras de vida eterna, que é a essência moral do ensino do Cristo. E graças a Deus, os evangelistas, os escritores optaram por ajustar a lente e captar aquilo que ia atravessar os séculos, né? No entanto, nós da tradição espírita temos uma bênção, acreditamos nessa bênção, que é a psicografia daqueles médiuns que são sérios, né? E que trouxeram alguns informes. Mas os espíritos sérios, quando trazem esses informes, eles o trazem de uma maneira assim, muito discreta, muito respeitosa, apenas para dar subsídio. Eles não estão querendo transformar isso, perder o foco.
transformar aquilo que é acessório no principal. Não é? E então Humberto de Campos, no livro Boa Nova, traz a informação, uma mensagem belíssima, que Maria procura, porque José tinha relações no templo, eles eram primos de João Batista, o pai de João Batista era sacerdote, então eles tinham relações sacerdotais, eles estavam ali naquele núcleo do templo. Então Maria procura o templo, logo que Jesus sai da infância e entra na adolescência, né, e conversa com os doutores da lei, deixa todo mundo assim impressionado, né? Ainda mais naquele tempo, né? Imagina, né? E ela então quer que ele estude, quer que ele siga uma carreira boa, né? Qual mãe que não quer isso, né? Para o filho, né? Mãe e pai, né? Porque imaginava que aquela vida simples em Nazaré, José com a carpintaria doméstica, uma cidadezinha pequenininha, imaginava que aquilo era insuficiente para o potencial do filho, né? E, no entanto, quando ela chega em casa, depois de ter acionado esses contatos, Jesus faz uma pergunta para ela que é significativa. Ele diz assim: mãe, acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com Deus? Ou seja, você está buscando influências humanas, você está buscando soluções humanas, mas eu estou em comunhão com Deus, né? Deus já escolheu. E a partir daquele momento ele diz assim: a minha escolha está feita, agora eu vou trabalhar na carpintaria do meu pai. E a partir daquele momento ele fica em casa, trabalhando na carpintaria e dando uma lição, né? Porque diz Humberto de Campos que o seu espírito enchia de alegria o lar. Eu penso sobre isso, eu acho que hoje eu estou absolutamente convencido que na encarnação a gente ganha o jogo na família, tudo mais é atividade extra, tudo mais é hora extra. O jogo é ganho na família, porque é ali que a gente resolve os embaraços, né? E então ele atende os circunstantes, está ali na carpintaria, e há uma parte no Evangelho de João que é a deixa, né? Quando os fariseus, doutores da lei, veem Jesus conversando, né? Está naquele diálogo do pão da vida, lá a partir do capítulo 8, e eles dizem assim: ué, mas esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Esse aí não é o carpinteiro, filho de José? Né? Mostrando que a comunidade tinha uma visão de Jesus como um carpinteiro, né? Alguém socialmente não tão qualificado assim, né? E que, portanto, segundo aqueles critérios preconceituosos deles, não teria uma autoridade para trazer um ensino moral, né? Mas confirma aí essa identidade. Então Jesus ficou na carpintaria. Essa é uma grande lição, né, para nós. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. O homem não está degenerando? A questão de número 784 de O Livro dos Espíritos propõe: do ponto de vista moral, o homem não parece estar caminhando aos recuos? Espiritualidade em gotas. Estes são dias que nos inclina para uma posição de tensão. Quando olhamos internacionalmente, damos-nos conta de que a humanidade como que anda para trás. A crise econômica internacional, a falência da gestão de alguns administradores públicos no velho mundo, os refugiados fugindo de guerras que parecem intermináveis, o conflito de facções alimentadas pelas superpotências, os homens bombas, a dinâmica sangrenta que faz ressuscitar no Estado Islâmico o nazismo que parecia ter desaparecido enquanto organização, enquanto movimentação social. Quando olhamos um pouco mais próximo, damos-nos conta de que esses índices, eles igualmente se estabelecem, seja na violência, seja na corrupção, seja na má gestão pública, seja
no caos que se estabelece em torno de alguns segmentos sociais que são minorias e que são escorraçados, são desconsiderados, são esmagados. Faz-nos entrever nesse olhar de que a humanidade ela experimenta como que um retrocesso. Em verdade, a espiritualidade tem assinalado de que não é assim, de que vivemos um momento de transição planetária, mudança de paradigma. E quando fazemos uma mudança numa casa, por exemplo, é comum a desarrumação. O caos, ele prenuncia o cosmos. Há uma ordem subjacente nessa desordem que observamos. Desde o aspecto planetário dos flagelos, resultado da ação humana, mas também resultado das placas tectônicas que se acomodam num mundo que deverá manter-se mais estável futuramente. Vamos dando-nos conta de que estamos num ponto de mudança de status. Assim, o mal como que ganha força e, como bem disseram os espíritos, às vezes ele alcança o excesso para que a sociedade, para que nós seres humanos possamos sentir a necessidade de instaurarmos o bem. Efetivamente, precisamos de novos modelos, precisamos de uma organização sociopolítica, socioeconômica, em que a movimentação precisa de novos princípios e novos paradigmas. Estamos em momento de mudança. O homem não está degenerando, o homem está avançando, mas como alguém que traz uma tumoração na sua estrutura física e como o tumor precisa sair, bate mau cheiro e dói, assim a humanidade experimenta o expurgo através de dores acerbas que prenunciam dias melhores, dias felizes. Haverá de se estabelecer na Terra aquilo que todos esperamos: um melhor tempo, uma melhor convivência social, uma melhor estruturação física do planeta e melhores homens e, portanto, melhores sociedades. Não nos deixemos abater pelo pessimismo e finquemos o nosso coração e a nossa inteligência, fazendo em nós o que esperamos que o mundo revele enquanto novo status de comunidade, novo padrão de funcionamento que revele paz, fraternidade e solidariedade recíprocas. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Caso você tenha perdido alguma parte do programa ou queira rever aquela entrevista sobre um tema preferido, acesse www.avidaemfoco.com.br ou também acesse o canal da Vida em Foco no YouTube. Lá você encontra todas as edições produzidas até hoje. Nós ficamos por aqui com o desejo de uma semana com muita luz e alegria a todos. Aguardamos você na próxima edição da Vida em Foco. Até lá!